Fala galera, beleza? Estamos de volta. Temática de hoje, BRICS, esse acrônimo que ganhou expressividade nesse início de século. Nos acompanhe, estamos juntos, vamos lá, aqui na número 1. Fala galera, chegamos. Hoje nossa temática é essa de grande relevância que já apareceu no Enem, já apareceu em vários vestibulares. BRICS, esse acrônimo que surgiu no início deste século para designar um grupo de países com maior potencial de atração de investimentos no início do século XXI. Vamos entender toda a lógica, o que representa, como tudo isso funciona. Primeiramente, olha essa imagem. Este é Tim O'Neill, que vai ser o criador desse acrônimo, numa referência Brasil, Rússia, Índia e China. Então lembre-se que esse acrônimo se refere inicialmente a 4 países apenas. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China. E usávamos um apóstrofo S, então aqui aparecia um S minúsculo. Mas, posteriormente, esse grupo, Brasil, Rússia, Índia e China, convidam a África do Sul a participar dos fóruns de reuniões desse grupo de países. E aí passamos a usar o S maiúsculo. Quando que isso surgiu? As origens é do início do século XXI, mais precisamente em 2001. Quando nós temos o quê? Quando nós temos, então, um pouquinho de transformações, vamos dizer assim, de cunho geoeconômico e de cunho geopolítico, no âmbito mundial. Estávamos iniciando a chamada doutrina Bush, a cruzada contra o terrorismo global. E a agência Goldman Sachs vai fazer uma análise de risco de investimentos. Jim O'Neill vai identificar que os 4 mercados com maior potencial para atrair investimentos produtivos e especulativos, naquele contexto, eram exatamente Brasil, Rússia, Índia e China. Nasce então o acrônimo BRIC, que posteriormente, como já explicamos, passa a incorporar a África do Sul. O que nós vamos perceber? Que este não representa, por assim dizer, um bloco econômico de comércio. Não. Ele se transforma em um fórum de discussões que visa coordenar ações conjuntas para atender a interesses econômicos desse grupo. Para a gente entender um pouco melhor essa história, o que a gente traz para você? Um pouco da história dos BRICS, onde nós vamos ter no ano de 2006 a primeira reunião informal desse grupo. Por quê? Se as agências entendem que esses são mercados emergentes com alto potencial de atração de investimentos, por que nós não podemos, então, criar um fórum de discussões para coordenar ações de interesse comum? Assim, de 2006 para 2007, teremos as primeiras reuniões desse grupo. E o Brasil vai assumir frente dentro desse grupo. Para quê? Para organizar encontros, que são encontros paralelos a reuniões da ONU, a chamada Assembleia Geral, e que posteriormente vai criar-se o quê? Reuniões anuais. É assim que surge este grupo de países como um grupo que tem interesses comuns, interesses conjuntos e querem aproveitar este início de século para atrair mais investimentos e persistir na sua escalada econômica. Logo, eram mercados emergentes que se destacavam e que cresciam devido a elementos internos que caracterizavam essa atratividade e elementos externos daquele início de século XXI. Então, primeira parte. Segunda parte, essa sigla, BRIC, vai ter a sua primeira reunião formal em 18 de maio de 2008. O que a gente percebe? Que esse grupo de países estão buscando uma alternativa de comércio e, principalmente,
uma alternativa para fugir da influência do eixo norte, ou seja, fugir da influência dos países mais ricos da América, da Europa e da Ásia, buscando caminhar com as próprias pernas e, consequentemente, adotarem políticas de cunho econômico que sejam conjuntas, que possa favorecer a todos. Era um primeiro passo, era um embrião desse projeto. O que nós vamos perceber? Que essas economias emergentes, elas poderiam representar um novo polo de poder em ascensão, um polo de poder geoeconômico, e que poderiam fugir das garras de influência do eixo norte. Nesse sentido, eu começo a ter o surgimento de uma nova entidade representativa. E aqui a gente coloca para vocês uma escala evolutiva. Lá em 2001, surge a expressão somente com o quarteto. Em 2006, a gente começa a usar as assembleias da ONU para iniciar uma coordenação paralela de encontros de interesse comum. Em 2011, a África do Sul é convidada a participar desse fórum de discussões. E em 2013, cria-se o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o tão famoso Fundo de Ações que esse grupo cria. Quando a gente chega nesse momento, o chamado novo Banco dos BRICS, o que eu tenho? Eu tenho um fator geoeconômico de suma importância. O NDB, que vai ser, consequentemente, o novo Banco de Desenvolvimento, NDB. Não, NB de bola, D, Novo Banco de Desenvolvimento. Vai ser um fundo criado por esses países com o objetivo de, em situações de crise, não necessitar recorrer ao FMI. Veja que interessante. O Fundo Monetário Internacional é um organismo que surgiu lá na Conferência de Bretton Woods de 1944, com o objetivo de promover uma ajuda financeira a países em situações de crise. E desde então, ele é comandado por acionistas cujo principal é os Estados Unidos, o maior acionista. Depois vem países como a Alemanha, Reino Unido, Itália, França. O que você percebe? Que qualquer necessidade econômica que eu tenha que recorrer ao FMI, eu estarei sujeito às imposições do Fundo Monetário Internacional. Então, a criação do novo Banco de Desenvolvimento seria uma alternativa para que esses países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em situações de crise, tenham a possibilidade de buscar dinheiro em um novo fundo e não mais no FMI. Veja que questão extremamente importante. Então começava-se a caracterizar um novo polo de poder geoeconômico. Obviamente, a maior economia deste grupo é a China. Mas aí começou a existir uma outra questão. As pessoas começaram a questionar qual o peso dos BRICS. Começou a questionar se os BRICS era ou não um bloco econômico. Então, observe o primeiro item. É um bloco econômico informal. Quer dizer o que é isso? Que não existe um tratado que ratifique essa condição de bloco econômico. Logo, não tem o mesmo caráter da União Europeia, por exemplo, porque a União Europeia é regida por uma série de tratados em que esses países que o compõem ratificam e se comprometem a terem direitos e deveres. Aqui nós não temos isso. Então, se você encontrar alguma questão que trata dessa temática, lembre-se, eu posso até chamar de bloco, mas ele não tem um caráter formal, ele tem um caráter informal. Por quê? Não existe um tratado que ratifique essa condição de bloco econômico formal. Segundo ponto importante,
Os países que o compõem, a partir de 2010, eram responsáveis pelo quê? 16% do PIB global, 42% da nossa população do planeta e cerca de 26% do território mundial. Concorda comigo que, diante desse cenário, esse grupo tem um peso expressivo? Então é lógico que esse grupo começa a trazer uma verdadeira preocupação internacional. Mas quem é a maior liderança? A China. Então, os Estados Unidos começam a travar uma guerra comercial com a China. E essa guerra comercial, ela tem o claro objetivo de desestabilizar a influência chinesa sobre a economia mundial, uma vez que a China alcança a condição de segunda maior economia do planeta e concorre em setores considerados estratégicos. Assim, os BRICS têm uma relevância crescente nesse cenário. Por quê? São responsáveis por quase 60% de todo o crescimento mundial entre 2000 e 2008. Concorda, então, que existe um peso significativo desse grupo no âmbito da economia globalizada? E aí, nesse sentido, é muito importante identificarmos o que ocorreu em fevereiro de 2009. Os países do bloco detinham 41% das reservas globais. O que é isso? São as reservas cambiais. E para piorar, a maior parte dessas reservas cambiais aplicadas em títulos dos Estados Unidos. Resultado prático. Estamos dizendo para você que a própria economia americana passa a ser credora dos BRICS. Opa, então é isso aqui, ó. Ou seja, os emergentes do BRICS se tornaram credores dos Estados Unidos. Por quê? Porque na prática eu estou investindo em títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Olha uma inversão de poder que nós estamos tendo nesse momento, onde o principal país, a China, passa a ser então um concorrente direto em questões geoeconômicas internacionais com os Estados Unidos e, por consequência, torna-se um credor dos Estados Unidos, ou seja, tem dinheiro a receber dos Estados Unidos. Olha que legal, é um novo cenário que nós temos. Essa reportagem é de 14/2/2009, momento ápice da ascensão ou do crescimento, vamos dizer assim, dos BRICS. Nesse cenário é que vai surgir então a ideia, por que não criarmos um fundo? E de cara, isso representava 100 bilhões de dólares. Esse fundo cambial era então visto como uma grande alternativa para esses emergentes em caso de crise econômica. Então agora eu posso fugir das garras do FMI. Agora eu tenho um fundo próprio. Sem sombra de dúvida, é uma redivisão geoeconômica de poder. E óbvio, para os Estados Unidos, o pior momento era determinado pela concorrência com a China. Então você já pode fazer alguns links. O primeiro, por que o governo republicano de Donald Trump vai eleger a China como o grande inimigo econômico? Porque a China hoje ameaça a hegemonia econômica dos Estados Unidos no âmbito mundial. Então, desestabilizar os BRICS passa a ser uma estratégia. É aí que o governo de Donald Trump tem o extremo interesse de atrair para sua órbita de influência o governo brasileiro, na figura do senhor Jair Bolsonaro, como acompanhamos nesses últimos 2 anos. A grande pergunta que se faz é: o distanciamento do Brasil da China pode comprometer os BRICS? Do ponto de vista prático, não, porque os BRICS não representam um bloco formal. Do ponto de vista geopolítico, sim, porque nós temos uma realidade
em que a China é o nosso principal parceiro comercial no setor de commodities. Então o Brasil entrar nessa não é uma boa. O que seria uma boa para o Brasil era uma posição de neutralidade em relação às relações de China e Estados Unidos. É briga de cachorro grande. Então o Brasil deveria adotar uma postura diplomática de neutralidade para garantir as boas relações com as duas partes e não gerar, obviamente, qualquer situação, de instabilidade dentro desse bloco informal.